Boa noite. A pergunta é: chorar e sorrir ao mesmo tempo? A resposta é sim. Vamos entender o que é isso, esse assunto de poder chorar e sorrir ao mesmo tempo, de combinar uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Onde tem isso na fonte na Torá? E nessa época que a gente está passando agora, dia 13 de julho de 2021, 5 Menachemav, 5781, Yorse do Arizal, o Sagrado Ari, Parashat Devarim, Shabbat Hazon, essa semana é a segunda parte de uma série de aulas sobre Mashiach, a Geulah, a redenção, ligada a essa época que a gente está vendo agora, ligada com o começo do quinto livro da Torá, Parashat Devarim. Esse assunto é um assunto que tem várias fontes, né? A gente vê, inclusive, na prática, em todo casamento judaico, na Rupá, que se quebra o copo, né, no momento auge da alegria, do sorriso, da felicidade, se quebra o copo, está ligado com o choro, com a destruição do Beit HaMikdash. E a gente vai ver isso como acontece nessa época que a gente está vivendo agora, principalmente, e ligada à época da Torá, da Parashá, Parashat Devarim, é a mesma Sirá que a gente está seguindo, a Sirá que o Rebbe falou em 1981, há 40 anos atrás, Parashat Devarim, Shabbat Hazon. Essa parte agora é baseada no Midrash Eichá Rabbah, que está ligado com a Megillah Eichá, Lamentações, que a gente lê no dia, na noite, né, de Tisha B'Av, no dia também. Nesse Midrash fala que quando teve, no dia de Tisha B'Av, no dia da destruição do Beit HaMikdash, estava no campo de um judeu e tinha uma vaca do judeu que mugiu. E aí o árabe interpretou aquele mugido da vaca e explicou que tinha sido destruído o Beit HaMikdash, o templo sagrado dos judeus. Logo depois a vaca mugiu de novo. Dessa vez o árabe interpretou que tinha nascido Moshiach Shel Israel, tinha nascido Mashiach, o Salvador de Israel. Então, como é que pode a gente ver aqui nesse Midrash? O árabe interpreta os mugidos da mesma vaca, que era de um judeu, com sentidos extremos e opostos. Um ligado à destruição, como a gente falou na aula passada, ontem, e outro ligado com a construção, com a salvação, com Mashiach. Como a gente combina as duas coisas, que está ligado com o que eu falei do chorar, que é demolição, que é a tristeza, a escuridão, é o corona, são as perdas, as dificuldades, os apertos, o Tisha B'Av dessa época que a gente está aqui agora. E a outra é ligado a Mashiach, ligado à redenção, a Geulah, coisas boas, a luz, ao dia. E, se Deus quiser, já vai ser agora um dia de comemoração de Yom Tov no Tisha B'Av. Então, está explicado que naquele instante, pela interpretação do árabe, que é assim a vontade de Hashem, naquele instante nasceu Mashiach. Isso a gente pode entender, né? O Rebbe infere isso, mas revela de uma forma clara para a gente. Quer dizer que então, se Mashiach nasceu naquele instante, já teve a gravidez, já estava pronto desde antes, porque como é que ele aparece de repente, Mashiach? Então, a Geulah, a redenção, já estava mesmo antes da destruição. Estava pronta para acontecer. Então, assim que aconteceu o Hurban, que é o choro, que é a tristeza, que é a dificuldade, que é o aperto, que é o fogo, as chamas devorando Jerusalém e o Beit HaMikdash, essa destruição já poderia ter a Geulah, porque Mashiach já estava pronto, já estava lá, já tinha nascido. Então a gente vê que uma coisa está ligada com a outra, o choro com a alegria, que podem ser no mesmo instante, como aconteceu com os dois mugidos da mesma vaca, uma em seguida a outra, praticamente no mesmo instante. Então a gente vê que junto com a destruição veio a preparação, o começo e a possibilidade da redenção. A gente vai ver isso como acontece na prática já. Vamos ver o prêmio, que é a redenção, que é a Mashiach, que a gente vai ter, e vamos que agora já correr para o abraço, já estamos lá. Então a gente vê que no momento
A gente vê, isso aqui é uma coisa que eu ia falar, trazendo para um caso meu em particular, recente, no momento em que eu estava numa tristeza muito grande, a maior das maiores que eu já tive. Esse ano me disseram que eu deveria mudar o meu seder de estudos de Torá. Como eu deveria estudar, inclusive, eu estou fazendo agora nessa semana 3 séries seguidas, uma série com 3 aulas seguidas, está ligado a esse aumento de Torá. Eu deveria mudar, porque eu estava nesse ano de luto. Então, o luto que está ligado com uma perda, com uma dificuldade, uma tristeza grande, difícil de aguentar, fez com que, de algum modo, trouxesse uma mudança para eu poder melhorar, aumentar, crescer no meu estudo de Torá. Então, uma coisa muito difícil, um aperto, gerou um aumento, uma melhoria, uma mudança para que está mais ligado com a redenção, com a Geulah. Então, uma coisa está ligada com a outra. A gente tem aqui uma prova que Mashiach já está pronto para vir já. Né? É uma coisa muito clara que o Rebbe fala 40 anos atrás, mas vale mais ainda para agora. E sobre a questão por que não chegou até agora, se tem tantos sinais, a gente vai ver na aula seguinte, que é uma outra parte que eu queria explorar com vocês, que é uma dúvida que eu também, uma questão, mais do que dúvida que eu também tenho, e acho que aí encontrei agora um modo de compartilhar com vocês que deve dar uma certa tranquilidade, por mais que a gente tenha que continuar não só acreditando, como ansiando, esperando, nos preparando para a Geulah, para a redenção, para Mashiach. Por outro lado, a gente também tem esse choro de um lado do coração e um sorriso, alegria do outro lado, esperando e ansiando por Mashiach, mas por outro lado, perguntando Ad Matai, até quando Mashiach não vai chegar, se Deus quiser, já chega agora, para a gente poder ter essa certeza. Então, imediatamente nesse instante, Mashiach já pode chegar, assim como aconteceu esse mugido logo consequente, contigo, imediato, em relação ao mugido pela destruição, teve o mugido pela salvação e nascimento do Mashiach. A gente vê aqui, isso está baseado no Rambam. O Rambam traz nas leis de Teshuvah, que a gente acabou de ler, quem está fazendo o Seder de 3 Prakim do Rambam, a gente acabou de ler há pouco tempo atrás as leis de Teshuvah, e está explicado aqui que todos os profetas que falaram sobre a Teshuvah, e está determinado, porque o Rambam é um livro de leis, de alachot, leis de leis, que são definições que são garantidas, e que em Israel Negalin ela betshuvah, que o Hashem que definiu que a gente vai fazer teshuvah e vai ter a Geulah, vai ter a redenção. E foi prometido isso pela Torá, que no final dos tempos, que já é agora, que é o começo dos tempos de Mashiach, Israel vão fazer teshuvah no final do exílio, que é agora. O Miad Hen Nigalin. Logo a gente vai ser redimido. Então, está garantido que a gente fez teshuvah no final da Galut, que é o exílio, que é agora, e a gente vai ter a Geulah logo em seguida. Está garantido, é uma lei. Está definido aqui pelo Rambam. Ele traz uma base na Torá, que a gente já leu nas outras Parashiot e Sichot, que a gente falou sobre Mashiach, Veshavta ad Hashem Elokecha, que a gente vai voltar para Hashem, e Hashem vai voltar para a gente, vai trazer os nossos prisioneiros de volta e vai trazer a redenção. Então, a gente tem uma prova aqui, que a gente vai chuvar, e Mashiach, que está pronto já desde a destruição, já está pronto para aparecer para a gente. Não tem que esperar mais nada. É uma questão de um piscar de olhos. A gente tem uma outra prova aqui, uma inferência lógica, isso é uma dedução. Se assim que o Beit HaMikdash foi destruído, já tinha o nascimento de Mashiach, então, consequentemente, instantaneamente, assim que o Beit HaMikdash foi destruído, assim como teve esse mugido da vaca, que foi imediato, logo depois, instantaneamente tinha a possibilidade do povo fazer teshuvah, porque já tinha o motivo, né, que é a demolição, a perda, o incêndio do Beit HaMikdash, que poderia já possibilitar para a gente a teshuvah.
Então Mashiach já tinha que estar pronto para vir, é óbvio. De acordo com a lei que o Rambam definiu, como a gente leu. Então a gente tem aqui contigo acontecendo no mesmo momento, né? E toda a preparação que envolve isso vale para agora também, né? Teve a destruição, tá ligado, com Tisha B'Av, e nasceu Mashiach e estava pronto para aparecer e se revelar para o mundo, junto com a Teshuvá, pelo que aconteceu de negativo, que já pode nos despertar para a gente fazer Teshuvá e imediatamente, como o Rambam definiu, por lei, a gente será redimido. Tem uma coisa interessante também, que não teve nenhum intervalo, o Rebbe traz isso, entre a destruição e a redenção. Né? Foi contigo, né? Como eu falei, foi consequente, foi imediato. E a construção do terceiro Beit HaMikdash também, do mesmo modo. Já está pronto para ser imediato, assim que a gente faz chuva. Está tudo já determinado. Então, logo começou e já nasceu Mashiach, e o Salvador de Israel e do mundo inteiro também. Na verdade, o próprio momento, ao ver o Beit HaMikdash em chamas, foi um momento muito propício para já, desde aquele instante, a gente perceber onde tinha chegado e voltar correndo para Hashem, que está ligado com a Teshuvá, naquele próprio instante. Por isso que Mashiach já estava pronto, já tinha nascido. Tem uma observação interessante que o Rebbe traz numa fonte, mas eu vou trazer para vocês aqui, que está ligado ao Midrash Rabbah, em Bereshit, ligado, falando sobre a geração antes de Noah. Porque o Rebbe traz uma pergunta, ele traz a pergunta e traz a resposta ao mesmo tempo, né? Que a gente pode pensar, mas como pode? Tá bom, então o Mashiach nasceu, né, que está ligado a esse segundo mugido da vaca, assim que foi destruído o Beit HaMikdash. Então já estava Mashiach pronto para nos redimir, e era um momento propício para isso. Mas como é que pode, se Mashiach era um bebê? Se ele tinha acabado de nascer, como é que ele já ia salvar o povo? Então uma coisa interessante que o Rebbe traz, que tem uma prova pela Torá, que a geração antes de Noah, está escrito aqui, que assim que nascia, já ajudava a mãe, o neném. Que talvez não fosse o neném, né? Não consigo imaginar como é que era o neném, mas você vê aqui um caso prático, que dizia assim, que quando a mãe dava a luz a um neném de dia, a mãe falava para o filho que já entendia, e já saía andando, Se ve'aveli sor lachtor tiburá, vá e traga para mim uma pedra que eu possa cortar o seu cordão umbilical. Se era de noite, a mãe falava para o filho, vá e traga e acenda para mim uma vela, para que eu possa, através disso, cortar o teu cordão umbilical. Aconteceu uma coisa que é interessante trazer entre parênteses, que quando uma moça teve um filho durante a noite e falou para ele trazer lá então, que eu falei, a vela para cortar o cordão umbilical. Quando a criança, né, ou esse neném recém-nascido, né, no próprio dia que nasceu, foi para a noite para trazer a vela e a luz para cortar o cordão, apareceu um demônio, um Shed, chamado Shimadon. E aí o Shimadon, esse Shed, esse demônio, falou, olha, vai e fale para sua mãe que, por tua sorte, eu já ouvi o galo cantar. Então, se o galo cantou, eu não posso mais te matar, porque se não tivesse o galo cantado, eu teria te matado. Ao que a criança respondeu, falou assim, olha, então você vai para a sua mãe e conte para ela que, ainda bem para você, que a minha mãe não cortou ainda meu cordão umbilical, porque se ela tivesse cortado, eu ia te matar. Então a gente vê aqui, na verdade, uma parênteses, mas uma história interessante do Midrash, da nossa Torá, como é possível Mashiach, né, baseado no que aconteceu antes da geração de Noah, mesmo nascendo, ele já ter, pela leis da natureza, uma coisa que não é um milagre, não é um acontecimento sobrenatural, ter condições de salvar o povo. Muito mais ainda agora, depois de tantos anos, desde que a gente teve a destruição do Beit HaMikdash. Se Deus quiser, já agora a gente
já vai ter Mashiach e vai explicar pra gente todos os mistérios que a gente não sabe ainda. As leis do choro, e de Tisha B'Av, que a gente está falando, né, o choro e o sorriso ao mesmo tempo, são para trazer o sorriso e a Teshuvah, que leva à redenção. Uma coisa ligada com a outra, que eu falei na aula anterior, que a demolição está ligada com a reconstrução. Estão ligadas intrinsecamente e inexoravelmente. Né? Não é que uma acontece apesar da outra, ou uma acontece independentemente da outra. Né? O sorriso acontece por causa do choro. A alegria que a gente vai ter está ligado com o que a gente passou, a escuridão, as dificuldades, as perdas, mais ainda acentuado nesse ano de corona. Para que a redenção aconteça através da Teshuvah e ações do povo judeu na prática. Então isso é para trazer mérito para a gente. Porque se fosse de uma forma independente ou sem ter acontecido, a gente não quer que aconteça, a gente não quer jamais, né, passar por testes de escuridão, dificuldades, apertos, perdas graves por essa pandemia, holocausto e tudo, todas as tragédias que aconteceram esse ano, menores ou maiores. Mas, por outro lado, isso permite para a gente não justifica, mas Hashem quer assim e explicou isso, nossa Torá, deve nos trazer paz para a gente fazer o que tem que ser feito, porque através disso tudo a gente consegue trazer Mashiach na prática e com o mérito, porque foi por nosso motivo, foi um prêmio pelo que a gente conseguiu fazer. Sobre esse prêmio que eu vou falar agora, a gente encontra isso já na primeira redenção, então tem uma jurisprudência, um precedente na Torá, que foi justamente na saída do Egito, porque, na verdade, mesmo antes da saída do Egito, porque na primeira redenção, que foi ligada a Galut Mitzrayim, ao exílio de Mitzrayim, o começo do conserto e a construção, que está ligado com o sorriso, já começou junto com o choro e a destruição de Tisha B'Av. Pois esse é o objetivo do choro, da escuridão, do teste, das dificuldades, do tzimtzum, da contração, da diminuição da luz. É para que tenha a superação. A gente vai ver isso como aconteceu na primeira redenção de Mitzrayim e traz para a gente um precedente para a gente ver que isso vai acontecer agora, que é o choro, a escuridão, a dificuldade, o teste, o tzimtzum. Assim como começou o mundo, né, através da noite e dessa contração de Hashem, de ocultação de Hashem nesse mundo, e também está ligado com Gimel Tammuz, a gente vai ter a superação, que vai chegar num estágio muito maior. Né? Porque a gente vê esse precedente na prática, que assim que foi decretada a escravidão, o exílio de Mitzrayim, que foi no pacto Ben Hametzarim entre Avraham, nosso patriarca, e Hashem, Hashem falou que o povo seria escravizado e sofreria, né, no pacto Ben Hametzarim. No próprio pacto, Hashem prometeu a Avraham que a gente sairia com rechush, com grande riqueza. Eu traduzo aqui como riqueza, mas é mais do que dinheiro, não é dinheiro. Inclusive não foi só dinheiro na época, foi com materiais para a gente poder fazer o Mishkan, o tabernáculo, o santuário para Hashem, e também vestidos e roupas, mas mais do que isso é com tudo que tinha sido acumulado de patrimônio, de riqueza, no Egito, e da nossa própria vivência no Egito, que foi uma grande riqueza, e está ligado com essa galuta agora também, a gente vai sair com uma grande riqueza. Então, o prêmio, o sorriso, a luz, o dia, Mashiach, a Geulah, o mugido ligado ao nascimento de Mashiach, que é uma coisa boa, já estava previsto, predeterminado e inexorável, inevitável, consequente, ligado a dificuldades da destruição, da noite, do exílio e também do corona, que a gente está vendo isso aqui agora. Então, aconteceu que a gente não sentiu isso. E por isso que, no caso do Egito, a gente preferiu sair do exílio antes, mesmo sem a riqueza. Né? Quem quer riqueza? Prefiro que não tenha a prisão, não tenha a escravidão, não tenha a dificuldade, não tenha aperto, não tenha o corona, e a gente renuncia ao que tem de prêmio depois disso. Mas Hashem não quer assim. Por isso que a tribo de Levi,
ela não foi escravizada. E a gente tem que se basear nisso como exemplo para a gente estar agora, nesse momento que a gente está aqui agora, né? Que é um momento de exílio, de escuridão, de dificuldade, que a tribo de exílio, a tribo de Levi, não entrou no exílio, não entrou na escravidão, porque eles continuaram estudando Torá e seguindo as mitzvot dos avós, dos antepassados. Então eles entenderam e sentiram, dentro do exílio, que isso que estava acontecendo levava e propiciava um refinamento, uma subida com grande riqueza, acima do que estava no momento anterior. Então eles conseguiram perceber a grandeza da reconstrução do sorriso que era consequente de estar passando por todo esse aperto. Então eles viram o bom dentro do ruim. E aí eles não sentiram a escravidão e perceberam tudo de bom que ia acontecer. A gente tem que, de algum modo, estar baseado nos estudos autorais, seguir as mitzvot, a gente consegue se antenar, se ligar. Eu falo isso para mim também. Não é tão simples assim, mas é o que a gente deve fazer. E é uma receita de como a gente superar as dificuldades desse exílio e principalmente dessa época agora tão amarga e tão difícil. Porque está acumulando de tudo que a gente já passou. Quando vemos o benefício, o Rebbe traz isso na Sirá, tudo isso trazendo principalmente da Sirá do Rebbe, há 40 anos atrás, mas é uma profecia em relação ao que a gente está vivendo agora. Quando a gente vê o benefício de passar na prova, isso em termos gerais, né? Não é assim que o Rebbe fala, mas trazendo para o nosso dia a dia, a gente não sente tanta dificuldade. Quando a gente percebe, no meio de um aperto que a gente vai ter, a gente não quer o aperto, a gente prefere que não tenha, como foi falado em relação ao povo no Egito. Prefere renunciar à riqueza, mas que não tenha o sofrimento, o esforço, a dificuldade. Prefere ficar vivendo de boa, como se diz. Mas Hashem tem outros planos, ele percebe que realmente a gente, depois do esforço, a gente prefere, a gente não renuncia. Depois que a gente passou e ganhou o prêmio, a gente prefere, como foi matar no Torá, a gente recebeu a Torá porque a gente tinha passado por tudo que a gente passou no exílio e saiu com uma grande riqueza, além da Torá, com o Mishkan, e a relação com Hashem, etc, etc, a entrada em Eretz Israel. A gente vai voltar a ter tudo isso muito mais. E se a gente vê isso agora já, que a gente vai ter esse sorriso, vai ter essa reconstrução, vai ter Mashiach, vai ter tudo de bom, então a gente sente com menos agonia, ansiedade e menos dificuldade o tempo que a gente está passando agora. Todo o assunto da escuridão é para que tenha luz depois. A gente tem que se repetir isso todo dia. Hashem é bom, ele quer o bem. Tudo que está acontecendo é para que tenha mais luz e seja mais ainda, muito mais, muito melhor do que foi antes. A riqueza que receberemos depois, que seja já agora, já está pronta desde o começo, prontinha para a gente já aproveitar e desfrutar. O prêmio, o Alter fala isso, define isso no Tânia muito claramente, que depende do nosso esforço. Tudo que a gente vai ter de recompensa e é um estímulo para a gente fazer mais agora, porque tudo que a gente pode fazer, e é agora que a gente pode fazer, depois a gente não pode mais fazer, tudo que a gente vai conseguir de volta e de prêmio e de resultado do que a gente vem como fruto pelo mérito do que a gente está fazendo agora. Então vamos continuar nos esforçando. O prêmio está pronto, como se diz, né? A gente sabe isso, né? Quem propõe e faz sorteios, a gente tem que já ter o prêmio pronto para quando a pessoa ganhar, já está lá. Não posso ir comprar e procurar, etc., depois que a pessoa já fez o concurso. Por lei, a gente tem que declarar, inclusive, aonde está esse prêmio para poder fazer o sorteio. O prêmio já está pronto, que é Mashiach, é a salvação, é a redenção, é a paz para o mundo inteiro. Já mesmo antes da gente começar, a própria Galut e exílio já estava pronto, né? Mashiach para nascer e vir para a gente salvar o mundo. Então vamos, correr para abraço, é agora já, concluindo, terminando. Os tzadikim e líderes de cada geração já veem isso tudo que a gente falou. Eles veem com seus olhos iluminados. Mas eles transmitiram para a gente está retransmitindo e está sendo inspirado por isso. E deve inspirar cada um a mais pessoas que na própria Galuto, enquanto a gente está nesse segundo exato e final de Galuto, de exílio, na descida, na escuridão, na dificuldade, nas perdas, quem sabe quantos exemplos não para de ter. A gente já sabe, mesmo aqui agora, e a gente sabe tudo que a gente está fazendo, em tudo isso já tem a redenção e já tem Mashiach. Já nasceu,
já teve a gravidez, foi todo esse exílio, e já está pronto para se revelar para a gente agora e sair da ocultação. Vamos agora, já, Mashiach, now, tudo de bom para todos nós. Amém. Só boas notícias para todos. Shabbat Shalom.